O primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 30. Depois dessas coisas, Deus ordenou ao anjo Gabriel para descer ao jardim e dizer ao querubim que o guardava: Ouve, Deus mandou-me entrar no jardim e pegar incenso perfumado para dá-lo a Adão. Então o anjo Gabriel desceu por ordem de Deus ao jardim e falou ao querubim conforme Deus mandara. O querubim então disse: Muito bem. E Gabriel entrou e pegou o incenso. Então Deus mandou o seu anjo Rafael descer ao jardim e tratar com o querubim sobre um pouco de mirra para dá-la a Adão. E o anjo Rafael desceu e disse ao querubim conforme Deus mandara. E o querubim disse: Bem, então Rafael entrou e pegou a mirra. Os bastões de ouro provinham do mar da Índia, onde há pedras preciosas. O incenso provinha das fronteiras leste do jardim e a mirra da fronteira oeste, de onde viera a amargura de Adão. E os anjos trouxeram estas três coisas a Deus, junto da árvore da vida, no jardim. Então Deus disse aos anjos: Mergulhai-os na fonte de água. Em seguida, levai-os e borrifai Adão e Eva com esta água, para que eles tenham um pouco de consolo em sua tristeza, e dai-os a Adão e Eva. Capítulo 31. Depois dessas coisas, Deus disse a Adão: Tu me pedistes algo do jardim para consolar-te, e eu te dei estas três prendas para o teu consolo, para que tu confies em mim e em minha aliança feita contigo. Pois eu virei e salvar-te-ei, e reextrarão para mim, quando vestido de carne, ouro, incenso e mirra, ouro como sinal do meu reino, incenso como sinal da minha natureza divina e mirra como símbolo de meu sofrimento e de minha morte. Mas, ó Adão, coloca tudo junto de ti na caverna, o ouro para que possa lançar luz sobre ti à noite, o incenso para que sintas seu doce perfume e a mirra para confortar-te em tua tristeza. Depois de Adão ouvir estas palavras de Deus, ele o adorou. Ele e Eva o adoraram e agradeceram-lhe, porque ele os tinha tratado misericordiosamente. Em seguida, Deus ordenou que os três anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, entregassem a Adão o que cada um fora buscar, e eles assim o fizeram, um a um. E Deus mandou que Suriel e Salatiel carregassem Adão e Eva para baixo do cume da montanha alta e os levassem para a caverna dos tesouros. Lá chegando, colocaram o ouro no lado sul da caverna, o incenso no lado leste e a mirra no lado oeste, pois a boca da caverna estava no lado norte. Os anjos então confortaram Adão e Eva e partiram. Eram 70 bastões de ouro, 12 libras de incenso e 3 libras de mirra. Tudo permaneceu com Adão na casa dos tesouros. É por isso que foi chamada de esconderijo, mas outros intérpretes afirmam que era chamada caverna dos tesouros por causa dos corpos de homens justos que lá estavam. Estas três coisas Deus deu a Adão ao terceiro dia após a saída do jardim, em lembrança dos 3 dias que o Senhor permaneceria no coração da terra. E estas três coisas, como continuaram com Adão na caverna, davam-lhe luz à noite, e de dia davam-lhe um pouco de alívio à sua tristeza. Capítulo 32. E Adão e Eva permaneceram na caverna dos tesouros até o 7º dia. Eles não comeram do fruto da terra, nem beberam da água. E quando alvoreceu no 8º dia, Adão disse a Eva: Ó Eva, nós oramos para Deus nos dar alguma coisa do jardim, e ele enviou seus anjos que nos trouxeram o que tínhamos desejado. Mas agora levanta-te, vamos até o mar de água que vimos antes, e vamos permanecer em pé nele, pedindo que Deus seja de novo benevolente conosco e nos leve de volta ao jardim, ou nos dê algo, ou que ele nos dê consolo em alguma outra terra que não essa onde estamos. Em seguida, Adão e Eva saíram da caverna, foram e ficaram em pé na beira do mar, no qual eles se tinham lançado antes. E Adão disse a Eva: Vem, entra neste lugar, e não saias daqui antes de terminar em 30 dias, quando eu virei a ti. E ora a Deus com o coração ardente e com voz doce, para que nos perdoe. E eu irei a um outro lugar
e entrarei nele, e farei como tu. Em seguida, Eva entrou na água, como Adão lhe ordenara. Adão também entrou na água, e eles ficaram em pé orando. E suplicaram a Deus que lhes perdoasse sua ofensa e que lhe restituísse ao estado anterior. E assim eles permaneceram em pé, orando, até o final de 35 dias. Capítulo 33. Mas Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, procurou por eles na caverna, mas não os encontrou, apesar de buscá-los diligentemente. Mas encontrou-os em pé na água, orando, e pensou consigo mesmo: Adão e Eva estão assim em pé naquela água, suplicando a Deus que lhes perdoe a desobediência e os restitua a seu estado primeiro, e para que ele os livre de minhas mãos. Mas eu os enganarei para que saiam da água e não cumpram o seu voto. Em seguida, aquele que odeia tudo o que é bom não se dirigiu a Adão, mas a Eva, e tomou a forma de um anjo de Deus, louvando e rejubilando, e disse-lhe: A paz esteja contigo, alegra-te e rejubila-te. Deus é benevolente conosco, e ele me enviou a Adão. Eu lhe trouxe as boas novas da salvação e de seu preenchimento com a luz fulgurante de antes. E Adão, alegre com sua restauração, enviou-me a ti para que tu venhas a mim, para que eu te coroe de luz assim como a ele. E ele me disse: Fala com Eva. Se ela não vier contigo, lembra do sinal de quando estávamos no cume da montanha. Como Deus enviou seus anjos que nos pegaram e nos levaram para a caverna dos tesouros e colocaram o ouro no lado sul, o incenso no lado leste e a mirra no lado oeste. Vem até ele agora. Ao ouvir estas palavras, Eva rejubilou-se muito e, pensando que a visão de Satã fosse real, saiu do mar. Ele foi na frente e ela o seguiu até que chegaram a Adão. Então Satã escondeu-se dela e ela não mais o viu. Ela então foi e parou diante de Adão, que estava em pé na água, rejubilando-se no perdão de Deus. E quando ela o chamou, ele voltou-se, viu-a ali, chorou e golpeou seu peito, e, amargurado de tristeza, afundou na água. Mas Deus olhou para ele, para a sua misericórdia e para a iminência dele dar seu último suspiro. E a palavra de Deus veio do céu e disse-lhe: Sobe pela margem alta até Eva. E ao chegar junto dela, diz-lhe: Quem te disse, vem aqui? Então ela relatou-lhe as palavras do anjo que lhe aparecera e lhe dera um sinal. Mas Adão entristeceu-se e fê-la saber que aquele era Satã. Ele então a tomou pelas mãos e ambos voltaram à caverna. Estas coisas aconteceram-lhes na segunda vez em que desceram até a água, 7 dias depois de saírem do jardim. Eles jejuaram dentro da água por 35 dias. Ao todo eram 42 dias desde que havia deixado o jardim.